onde está marcado aqui, ó, a pressão. E outra coisa importante, a temperatura também não está aparecendo nada. Por que a pressão e a temperatura não estão aparecendo nada? É porque não tem matéria nenhuma ali dentro. Na hora que a gente coloca algum tipo de matéria, a gente vai ter uma certa pressão e uma certa temperatura. No outro vídeo eu falei para vocês, né, que a pressão ela é a medida das colisões da parede. Então, ó, à medida que as partículas estão se colocando estão batendo na parede, a gente já conseguiu uma pressão ali, beleza? Outra coisa que apareceu é a temperatura. A temperatura a gente só consegue medir quando tem alguma partícula. Se não tem partícula para medir, então não tem temperatura, tá? Então a gente pode colocar algum tipo de gás aqui. Notem que quanto maior o número de batidas nas paredes, maior vai ser a pressão. E tem uma coisa importante que eu falei para vocês, né? A gente pode controlar aqui, ó, o aquecimento, aqui embaixo aqui, ó, o aquecimento ou o esfriamento. Se a gente esfria, colocar um gelinho aqui, né? A temperatura lá em cima já está diminuindo, notem lá em cima o termômetro. E a pressão também está diminuindo. Por que isso está acontecendo? Lembram que a temperatura é a medida da agitação das moléculas, né? E se elas estão agitando de uma maneira, se elas estão agitando cada vez menos, a maneira com que elas estão batendo na parede também vai diminuindo. E pode acontecer o contrário. Se eu aquecer, por exemplo, a pressão também vai aumentar porque a temperatura está aumentando. Então, já que a temperatura está aumentando, as colisões estão aumentando e, consequentemente, a pressão, que é a medida das colisões, também está aumentando. Beleza? Então, um gás, sempre que ele estiver confinado, tá? Ele sempre vai ter um estado de pressão, sempre vai ter uma temperatura e sempre vai ter um volume, já que o volume é definido pelo tamanho do recipiente. Então, o que a gente pode fazer? Uma das coisas que a gente pode alterar num gás é a concentração, tá? Então, eu posso aumentar ou diminuir a concentração. Então, deixa eu aumentar aqui, ó. Opa, aqui. Quando eu coloco mais gás aqui dentro, maior é a pressão que tem ali dentro. Então, a pressão que tem num gás, ela depende também da quantidade de partículas que tem ali. Beleza? Então, ó, anotem isso. Ela depende da quantidade de partículas. Ela depende da temperatura? A pressão depende da temperatura? Depende. Porque se a gente aquece, aumenta a temperatura, a pressão também está aumentando. Se a gente diminui a temperatura, a pressão também diminui. Então ela depende da temperatura, tá? Outra coisa importante é, eu posso mexer no volume do recipiente. Olha aqui essa alcinha, ó. Opa, não deu. Não deu. Não tá. Aqui, consegui. Eu diminuí o volume do recipiente e a pressão subiu absurdamente. Se eu aumento o volume do recipiente, aqui, a pressão também diminui. Então, notem que ela está inversamente proporcional, tá? Eu aumento o volume, diminui a pressão. Beleza? Ó, diminui o volume, aumenta a pressão. Beleza? Aumenta o volume, diminui a pressão. Então elas são inversamente proporcionais. Agora eu vou gravar outro vídeo aqui, fazendo isso de uma fórmula matemática, tá? Se vocês quiserem acessar esse link que está aparecendo aqui, ó, vetcolorado.edu.cinza, isso aí tudo. Se quiserem, eu vou botar o link ali depois lá no vídeo do YouTube, vocês podem acessar de lá. Beleza? Vocês podem entrar, mexer. Tem uma outra parte aqui que é mais complexa, que vocês podem mexer também, se quiserem tirar dúvidas. Mas eu acho que a introdução já é o suficiente para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Então, a pressão de um gás, ela depende da temperatura, do volume e do número de partículas que tem ali dentro, tá? Ah, outra coisa importante, quase que eu esqueço de falar. Dependendo do número de partículas, do tipo da partícula, ela reage de uma maneira diferente, ó. Aqui eu troquei uma partícula pequenininha para uma partícula grande. Então, mesmo se eu colocar a mesma quantidade de partículas, a pressão vai agir de maneira diferente, a temperatura vai agir de maneira diferente, mas o conceito é o mesmo, tá? Diminui o volume, aumenta a pressão, se aquece, aumenta a pressão, se esfria, diminui a pressão,
Mas a única coisa que mudou foi o tipo da partícula. Então, se a gente altera o tipo da partícula, também altera a pressão que está acontecendo no gás, tá? Vou fazer outro vídeo daqui a pouquinho. Então,